O Cabuloso visita o Internacional de Porto Alegre no domingo, às 6h30 da noite ou da tarde que fala? Da noite. Passou de 18 horas, já é considerado a noite. Já é noite. 6 horas é tarde, mas se identifica como noite. Isso. É isso? É uma determinação. Os cariocas é que tem essa mania, né? De 6h30 da tarde. Mas tem mania de falar 6. Isso já me perde. Mas aqui é 6h30 da noite. O carioca fala bolacha. Que horas tem? Que horas tem? A mesma coisa de falar. Vou pegar o ônibus às 6h30 da noite, da madrugada. Não, 6h30 da manhã, pô. Não é. Eu considero 8 horas da madrugada, 8 horas da manhã, que eles falam 8 horas da madrugada. Que é um absurdo você acordar 8 horas quando você tem um bebê em casa. O Léo também tem esse problema. Quando ele bebe em casa. Quando ele bebe em casa. O bebê em casa tem que acordar sempre mais tarde. O bebê em casa não trabalha. Normalmente o bebê vai dormir 5h30 da manhã, velho Gustavo. Aí você fala assim, eu vou acordar antes de 8. Na fase inicial, amigo, é a madrugada inteira. Mas você tem que pensar que, neste caso, o jogo é 6h30 no domingo. O torcedor cruzeirense vai abrir uma cerveja às 6h30 do domingo, pensa na ressaca de segunda-feira. Não pode ser. Depende, se for uma vitória, essa ressaca é até boa. Vamos ver por que isso. E vai ser em Porto Alegre contra o Internacional. O técnico Leonardo Jardim tem pela frente um maior adversário, pelo menos até o momento, no comando do Cruzeiro. O Internacional, que está invicto na temporada, tem também um feito curioso. O time de Roger Machado marcou pelo menos um gol em cada partida disputada no ano. Jornalista Alfredo. Peraí, antes, só para complementar isso. E por outro lado, você sabe qual é o dado? O Cruzeiro ficou um jogo sem sofrer gol. Olha aí. Um jogo. União útil ao agradável. Contra o Tombense. Eles não vão fazer nenhum gol e nós vamos segurar. Era só para acrescentar sua informação pertinente. E aí, doutor, levando em consideração a fala do Leonardo Jardim, aquela fala que eu acho problemática, são os jogadores que temos. Parece um negócio meio derrocado. O Cruzeiro consegue vencer o Inter no Sul com um time que o técnico tem à disposição? Ou ele está ali exagerando ao reclamar, ou até fazendo de humilde para poder surpreender? Apresentar o futebol que apresentou aí contra o Mirassol União. E contra o Mirassol, mas o União foi mais, né? Esse Santa Fé aí não vence não, viu? Aquela bola lá, aquele time todo montoeiro e bololô, não dá pra ganhar de ninguém não. É início de temporada pro time. É preocupante. Mas faltou tempo pra treinar. Bicho, mas 50 dias aí, né? O Cruzeiro perdeu muito tempo, a gente sabe já. Vai ser a mesma ladainha, Fernando Diniz, Wesley, depois agora o Jardim aí. Então o Cruzeiro perdeu muito tempo, mas nesses 40 dias que teve aí pra treinar, parece que não teve evolução nenhuma. Eu acho até que piorou, né? Então, sobre esse jogo aí contra o Inter, se apresentar o futebol que apresentou contra o União, fadado a perder mais um jogo aí. E lá já é difícil de qualquer maneira. Você jogar no Sul contra o Internacional, que é um time aí que é um dos favoritos, né, Lélio? Pra ganhar o Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro correndo por fora, mas com esse futebol aí apresentado não dá. Sem ainda peças importantes, né? Por exemplo, Matheus Pereira, aquilo que eu te falei é o seguinte, porque muita gente reclamando que o Matheus Pereira não tá jogando, que ele tá esperando a mulher dele ganhar o neném, mas só que tá passando uma fase difícil também. A gravidez dela é muito séria, a gente não sabe os meandros, mas é uma gravidez muito séria. A família dela... Gravidez de risco. Eu não sei assim detalhes. Não sabe se é de risco, mas é que já tá na hora. Mas é uma coisa mais complicada. E a família dela e a família deles não moram aqui. É ele que está fazendo esse papel. Por isso que ele não pode viajar para fora. É compreensível. Mas não era para ter alguém das famílias aqui. Ela tá aqui. Eles não moram aqui, não. Nem ela mora aqui. Ela os mora pais aqui. dela, nem os pais deles moram fora. Eles deviam estar aqui, mora em Portugal. Devia. Mas o que ele fez? Ele pediu pro Leonardo Jardim jogos fora, jogos longe. Eu queria ficar, segundo os tempos, eu queria ficar aqui perto da minha esposa, tá certo. Então é um momento difícil, o Jardim compreendeu, então isso tá pelo menos explicado, né? Foi combinado. Combinado no mercado, né, Lélio? Exatamente. Porque vai para um âmbito muito pessoal. Por que os pais não estão aqui? O cara tem recurso para poder trazer e tal. Mas, cara, a gente não sabe qual é a dinâmica. Como é que é a relação dos dois, de repente de confiança, tá ali perto, né? E o Totonho traz essa informação, só lembrando que nessa semana o Jorge Nicola soltou, né? Um titular do Cruzeiro me ligou
falando que esse negócio do Matheus Pereira não viajar não tá pegando bem. O Matheus Pereira, ele combinou com o dono do clube e com o treinador. E se tá combinado, jogador não tem que questionar. E segundo informações, velho, chega cedo pra treinar, então, é um dos primeiros, tá treinando direto. Tem cara, então para esse jogador que tá aí de mimimi e que deve estar ganhando muito bem, faz a sua parte, porra, e deixa o cara em paz. Caralho. Ué. Mas o que faz esse ué. Mas o cara combinou, pô. É verdade. Tá acertado lá. O cara tá fazendo onda com o outro por telefone. Um X9 desse você tem que achar e dar um sacode nele. A minha pergunta é muito em cima disso, na moral. O que faz um jogador entrar em contato com um jornalista que sabe que vai levar isso a público? Aliás, tá jogando mal. Para isso, foi para isso, ele não tava... O que justifica é que o cara é um mau caráter. Só isso. Mau caratismo. Ué. Com certeza. Se for realmente dessa forma. X9, vem cá. O negócio já não tá bom. O cara vai fazer onda ainda. Eu só acho o seguinte: todo mundo tem o direito de fazer o que bem entender. Agora, se ele não tá satisfeito no clube, ele tem que ir embora. Ele vai pra, brother, me empresta aí pro Biru de Piracicaba, pra um time assim, porque aqui eu não tô afim de ficar. E tendo em vista que é mau caratismo, você acha que deveria ter uma força-tarefa para tentar identificar quem é esse cara? Sempre. Leva e traz dentro de clube, você lembra, né? Atrapalhando o próprio chafado. time. Chafado. Leva e traz. Eu tirei muito médico. Lá em leve e traz também, outro problema sério aí é o Gabigol, né? Com esse julgamento aí, né, Serginho? Que vai ter. Não, mas isso aí... Pode ser que ele pegue aí 7, 8 jogos, dependendo. Não vai Só volta no final. Mas final pode de abril acontecer. pode ser. No final de abril. Vai ter 7 jogos até o final de abril? Não sei, alguma coisa relacionada com isso aí. Ele pode ficar afastado aí. Tomara que não aconteça isso. Não vão deixar passar batido isso não, né? Ele se vira moda aí. Gente, mas já deixou um ano. Não, mas porque tá pra ser julgado. Ele foi julgado e a pena conseguiu rolando. Ele vai recorrer, pode ser que ele consiga, não sei, mas eu nem sei se esse final de semana ele vai jogar, viu? Até o final de abril são 6 jogos. Aí, ó, tá vendo? Não, mas esse contando de amanhã, 7, mas de amanhã ele vai participar, né? Amanhã? Do fim de semana de domingo. Domingo, 6h30. Lembra? Mas é isso aí, vamos ver o que o Jardim vai conseguir montar um time aí. Como é que você escalaria esse Cruzeiro? Mas aí não, é você pode escalar qualquer coisa, Cássio, William, você o Jonathan, a novidade boa é o Jonathan faz de volta. Qualquer loucura aí, tá tudo ótimo. O Jonathan de volta, então vai ser ele, Fabrício Bruno. Aí na esquerda lá, eu colocaria o Kaique. Eu acho que o Kaique é um bom jogador. Eu não colocaria o Vidalba. No meio de campo, eu entraria com o meio de campo mais forte. O Romero, ele precisa ficar no time, porque é o cara que o Wallace tinha que sacar do time, depois ver como é que vai fazer com o Asden. São 10 meses que ele tá aqui, Léo. 10 meses, não apresentou futebol ainda. E era um cara assim, super, né? Lá na Europa, né, Léo? Grande expectativa. E aqui ele não conseguiu, às vezes, adaptação, não gostou, sei lá, alguma coisa errada aí. Ou então é a língua de jogador, de comentarista igual você. Como é que é? Língua de comentarista igual você que tá desestimulando o cara. Não, eu aqui mesmo no programa eu falei, o Wallace é jogador nível de seleção. Não, falando do Totonho não, agora, não, mas também, você quer o quê? O cara tá jogando porra nenhuma. Quase um ano, Você passa pro Guilherme Arana, que tá entregando uma bola atrás da outra. Mas ele é seleção, pô. Guilherme é seleção. Entregando na seleção também. Tomando 3 gols nas costas. Contra a Colômbia, quem tava jogando lá, era sua avó que seleção lá que nós vamos falar agora é a seleção do Cruzeiro. Olha lá a vovó do Serginho. Pode voltar a falar da seleção cruzeirense. Mas aí... cala a boca, Ivolanda. Deixa o Totonho falar. Mas aí o Lucas Romero, eu montaria assim. Eu não sei se o Jardim vai, né, fazer isso. Mas o Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique. E lá na frente, aí você tem que pôr o Gabigol, o Dudu. Eu acho que é isso aí, né? Dá os Wanderson? E o Wanderson, não sei. O Wanderson também é meio... Dá muita volta ali. E Jorge? Precisa ser mais direto. E o Jorge? Vai deixar de fora? O Jorge joga depois. Agora, eu não sei. Lucas Silva... Isso é brincadeira, né? Bicho, piada. Mas quem você mas ele por isso que ele é humorista do programa. Uma pergunta que eu queria fazer pro Jardim lá. Por que o Rodriguinho não nem entra Meteu o gol lá no treinamento lá contra... Botafogo. Não, foi Botafogo não. Foi, acho que foi. Não foi não. Ah, não. O terceiro gol foi do Marquinhos. Foi um que foi lá na toca.
Foi contra o Boston Celtic, pô, poderoso. Boston Celtic. O Cruzeiro tava jogando basquete Boston lá? Celtic City de manhã. Era basquete, você um 4 de 3. Foi 12. Aqui, a verdade... 4 chutes de 3, 12 gols. É a verdade que assim, a temporada passada do Coelho não foi aquela dos sonhos, obviamente. Quem? Coelho? Do América. Mas o Rodriguinho era um destaque que se imaginava como um prospecto para chegar num time grande e jogar. Ainda não. Você sabe por quê? Porque ano retrasado, ele começou bem, teve uma lesão. E ele vai aparecer só na reta final. Então ali é um recorte muito pequeno. Entendi. Eu, particularmente, acho que... Bom, era um desejo dele, que ele foi revelado pelo Cruzeiro. Ele deveria ter ficado mais um tempo no América. Ele teria somado e muito aí no time desse Campeonato Mineiro. Agora, não é possível que ele seja tão ruim assim. E a gente observando ele como um ótimo jogador no América. Não é possível. Não sei porque ainda não teve chance. Não teve chance no Cruzeiro. Fez bons jogos de Série B e de reta final contra times que estavam precisando de vitória, então não era jogo que não valia nada. Bruno, não sei se você vai concordar comigo e o Lélio também. Não parece que o Cruzeiro tem jogadores parecidos, Lélio? Tipo assim, o Christian, Eduardo, esses caras não são meio parecidos, não? São todos ruins, né? Não, parecidos assim, eles... Eu gosto do Eduardo. Eu até domingo, sem o Matheus Pereira, eu colocaria o Eduardo para ser o armador. Sabe posicionamento parecido? Mas o Christian não é armador. Ele é um meia que vai... Ele tem uma característica parecida, acho que a melhor. Com a do Matheus Henrique. Ele seria um jogador com a mesma cara. Não com a mesma bola. Seria um Edenilson. É a mesma característica dele. Quem tá entregando o Cruzeiro, acho que é o Fabrício Bruno, né? Entregando? Não, entregando tá assim, futebol. Entregando. É porque como zagueiro falar entregando... acho que é difícil, é verdade. Mas característica parecida, Léo. Ou o Jardim tá embolando aquele meio de campo. Ele tem 8 caras jogando mesmo igual. Ninguém pra fazer uma diferença. Eu acho que o Matheus Pereira tá fazendo falta no Cruzeiro muito, velho. Claro. Ô, Tonho, o grande problema do Cruzeiro tá no meio de campo. Você vê assim, do nada, cara. É igual o Atlético ano passado. Só faz assim, ó. Abre um clarão, do nada. Aí o cara vai com a bola. Teve um cara que pegou a bola e foi desfilando. E ninguém, entendeu? E ninguém chega e ninguém chega e não consegue nenhuma bola, não consegue ganhar o meio de campo ali. É muito estranho. Então, não sei. Aí, já que você falou no Lucas Silva, poderia fazer isso pensando em dar uma fechada no meio de campo, mas ele teria que abrir mão de um atacante. Isso. O Dudu, esse negócio, o Dudu vai... Não, o Dudu é aberto pela esquerda, é atacante, pô. É ele e o Gabriel Barbosa. E aí, no caso, teria que tirar o Wanderson para se colocar o Lucas Silva e pensar... Até o meio de campo mais forte. E pensar no meia. O meia que o Cruzeiro tem é o Eduardo. Sem o Matheus Pereira. Ele foi contratado para ser o substituto do Matheus Pereira. Matheus Henrique ou Matheus Pereira? O Matheus Pereira. Do Matheus Pereira. Aí o meio de campo ficaria o Lucas Romero, Matheus Henrique, o Lucas Silva e o Eduardo. E aí o Dudu e o Gabriel Barbosa. Vou ficar ajudando vocês mais não, hein?